as perguntas, elas, tanto para um grupo como outro, elas eram bem amplas. Então, acho que ajudando o que é para os especialistas, o que é desenvolvimento na primeira infância, e para o público em geral, o termo primeira infância, quais são as imagens que você pensa, o que você pensa quando ouve no termo primeira infância. Para os especialistas, esse grupo de mensagens principais, que são frases que a Susan mostrou antes, no final das entrevistas com os especialistas, a gente perguntou se eles concordavam ou não com essas frases, para ver se aqui no Brasil se dava ênfase em algum aspecto ou outro, enfim, se tinha alguma diferença sobre o conhecimento científico mais consensual nos Estados Unidos. Mas, em geral, eram perguntas bem amplas, e os dois roteiros eles são semi-estruturados, ou seja, a gente tentou mudar segundo tanto as especialidades e áreas de interesse dos especialistas, como as idiosincrasias das pessoas de várias regiões, várias classes sociais, gênero, raças, etnias, cores, enfim. É isso. Aliás, eu acho que quando eu falei sobre o trabalho, eu não mencionei que, claro, as entrevistas que a gente fez com a população foi uma amostra representativa demograficamente falando, né, que esses são esses critérios que elas citaram agora. Bom, Susan, agora veio uma pergunta em inglês para você, já para facilitar, né? E a pessoa diz: One thing is to change people's belief, understanding and discourse, but another much more difficult is to change people's behavior, actions. Take for example the behavior using car seats for children or not, allowing children aged 10 to ride in the front. It's only recent that these guidelines started to be endorsed and became law in Brazil. So now, Brazilian parents are more likely to use the car seat, but we still have lots of parents who do not comply. Some of the arguments are, I don't have money to buy a car seat. I'm not going very far, and this is a lot of work. And these are parents who love their children. They now know they can get a fine if they don't use the car seat. Se não usarem esses carrinhos infantis no carro. Okay, but why are they still taking chance in spite of the messages they get from the media about child safety? And should they change their behaviors simply because it puts their child at risk, mesmo and not because colocando em risco a criança, e mesmo que tenham que pagar possíveis multas, por que eles não mudam o comportamento? Bom, uma coisa que eu aprendi desse simpósio com certeza é que os brasileiros têm um modelo de perguntas e respostas bem diferente dos norte-americanos. Então, as nossas perguntas são mais assim: por que as pessoas têm... Vocês fazem perguntas complexas e longas, então eu vou tentar responder da melhor maneira possível, mesmo que, na verdade, eu queira dizer não. Então, isso é dividido em dois grupos. Como as pessoas que eu faço, elas estão interessadas em políticas públicas como maneira de formar o comportamento da pessoa. Todo o trabalho que nós fazemos não é a respeito de ajudar indivíduos a fazer as crianças dormir a noite toda. Ela é sobre como as famílias que se desenvolvem em ambientes de violência são afetadas por esse trauma e como as políticas da casa podem ser mudadas para as crianças não se exporem a essa violência. Então, olhamos essas forças da política na população como um todo, muito alinhado com esses objetivos da política pública. Então, pessoas que fazem marketing social e analisam especificamente sobre como você faz um marketing de comportamentos com indivíduos específicos. São diferentes filosoficamente. Então, o nosso trabalho é realmente sobre como a política, por exemplo,
assentos, geralmente as pessoas, bom, mesmo que tenha multa, é importante para nós. Então nós tornamos mais fácil para a pessoa, nós explicamos para a pessoa como esses assentos protegem a criança e por que isso entrou numa política para proteger a criança. Mas o nosso trabalho não é fazer marketing de comportamento individual, porque no fim é muito ineficiente tentar fazer o marketing de um comportamento específico de pessoa para pessoa, uma por uma. É melhor criar condições onde o comportamento é mais fácil de ser seguido e acrescido numa política. Então, por exemplo, se o professor ensina como a criança vai dormir a noite inteira ou como você vai precisar de um carro para a criança, você precisa de uma outra abordagem para fazer a pessoa mudar de comportamento. Aqui tem mais uma pergunta para Susan, que é a seguinte: como sensibilizar e mobilizar a comunidade